Prancheta do Setônio, saindo do show do System of a Down. E vamos fazer o quê? Gravar um vídeo de Sistema Feudal. Desculpa o trocadilho. Na videoaula de hoje vamos falar sobre a relação de suzerania e vassalagem, que é uma das bases fundamentais do feudalismo, né? Feudalismo, aquele sistema social, político, econômico, moral, ético, né, que vai marcar todo o Ocidente durante a Idade Média. Bom, para isso a gente vai ter que retomar alguma coisa. Vamos pensar no seguinte: como é que surgiu o feudalismo? Ele vai surgir ali a partir das invasões bárbaras, né, dos bárbaros germânicos, que vão atacar o Império Romano do Ocidente e vão dar origem aos chamados reinos bárbaros. Bem, os bárbaros germânicos, eles não tinham uma estrutura assim completamente sedentária antes da invasão do Império Romano. Eles eram o que a gente chama de seminômades. E quando eles vão ocupar o Império Romano, eles vão acabar mesclando ali tradições que são da cultura germânica com tradições que eram da administração romana, dando origem a essa nova forma. Então, primeiro que a gente tem que saber, quando os bárbaros germânicos chegam nesse território, eles não são um povo único, apesar de tratar todo mundo como os bárbaros germânicos. Eles eram ali visigodos, ostrogodos, francos, alanos, vândalos, entre outros, que vão ir ocupando esse território, formando uma série de reinos. Bem, esses reinos, eles não eram completamente unificados, né? Aliás, deixa eu já botar o link aqui embaixo, né, de um vídeo antigo que eu fiz sobre o batismo do Clovis, que assim, é um dos primeiros formadores dos reinos bárbaros, né? Vai lá e dá uma conferida aí, vai dar uma iluminada porque a gente está trabalhando aqui. Bem, esses reinos bárbaros, eles eram muito grandes para os padrões que os germânicos tinham até a invasão do Império Romano. Como administrar aquele território tão vasto, com uma série de povos em volta, que geralmente estavam em conflito entre si? Bem, eles vão ter que começar a repensar o sistema de administração. E eles vão se basear lá no Comitatus Germânico, né? Se você não lembra o que é o Comitatus, vai na videoaula que eu fiz a semana passada, onde eu explico o que é a ideia do Comitatus, né? Lá eu falo lá sobre a relação com a terra, né? Da terra pertencer ao rei bárbaro, né? A esse sujeito que vai dar origem ao senhor feudal. Mas existe um outro elemento do Comitatus Germânico que eu não falei naquele vídeo, que eu vou explicar nessa aula de hoje. Que elemento do Comitatus é importante? O rei, né, ele detinha ali todo o poder do seu povo, mas ele podia atribuir a pessoas próximas a ele, o seu séquito militar, uma coisa que a tradição romana, né, vai chamar de beneficium. Né? O que é o beneficium? É uma função, é um tipo de trabalho que o cara vai receber devido à confiança que o rei depositava nele. Então vamos imaginar o que eram esses reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros vão ser muito grandes, como eu disse, para os padrões dos bárbaros. Então, você pensar num território como o que é hoje a França, para eles era algo impensado até um século atrás, né? As fronteiras ficavam muito desguarnecidas e esses reis bárbaros vão começar a ter uma ideia de fragmentar o seu território, começar a criar províncias, né? Os primeiros que vão fazer isso vão ser os visigodos, né? Principalmente na Península Ibérica, né? Mas a forma clássica que a gente tem do feudalismo foi feita pelos francos, principalmente a partir de Carlos Magno, no território onde hoje é a França. Então, como é que vai funcionar isso aí? Pensa no seguinte: pelo território ser vasto, o rei não podia garantir a segurança de todo o território, não podia garantir que nenhum espaço dele ia ser invadido por um outro povo germânico que estava lá no reino vizinho, que acreditava que a sua fronteira era um pouco mais à frente.
Então ele vai fragmentar, vai criar uma série de pequenos lotes ali, não tão pequenos, vai criar, imagina uma fazendinha, né? Mas vai criar uma série de pequenos territórios onde era possível um líder militar, acompanhado do seu séquito militar, proteger aquela área. Esse pequeno território vai passar a ser chamado de feudo. De feudo, feudalismo. Então o que acontece aí? Esse antigo rei bárbaro, ele vai pulverizar o poder dele. Ele vai acabar sendo senhor de um dos feudos do antigo reino bárbaro. Enquanto esses outros feudos vão estar na mão de outros senhores feudais que vão ser os reais administradores daquele território. Então, cada território vai passar a ter um senhor feudal. Só que esses senhores feudais não eram todos iguais. Existia aquele que era o descendente do primeiro rei que fragmentou o território, a quem todos os outros deviam obediência a partir de um laço de fidelidade. Percebe a palavra? Estou falando da ideia de obediência e laço de fidelidade. Não estamos falando que esse sujeito estava completamente subordinado e o superior dele tinha autoridade direta dentro desse território. Não é por aí. A parada aqui é outra. Então, volta lá. Pensa o seguinte, um vasto território dividido em pequenas províncias, né? O antigo regente de toda essa área pega um desses fragmentos e esse é o meu feudo. Vai ser ali, por exemplo, um condado. Né? Condado geralmente era o nome dado a um feudo grande, próspero, né? Onde ali estava um conde. Né? Ou então, né, ele vai atribuir o território de uma marca, onde vai estar um marquês, que é o cara que vai estar ali na fronteira, um território mais exposto, né? Um território que precisava ser melhor armado. Então ele vai lá e entrega esse feudo a um marquês do rei, né? Então, esses diversos senhores feudais vão ser os comandantes locais da palavra do rei. Para a gente entender legal o que é esse negócio do senhor feudal, que vai ser assim, a palavra do rei, a imagem do rei dentro da sua terra, vamos para o ritual chamado de ritual de investidura, onde esse poder é transmitido do antigo rei para essa pessoa que vai comandar. Vão surgindo novos nomes aí que vão estabelecer o que é essa relação. O antigo rei, né, vai receber um título aí que é o suzerano, enquanto esse cara que recebe esse feudo vai ser chamado de vassalo. Presta atenção no seguinte, tanto o suzerano quanto o vassalo são senhores feudais. A autoridade plena dele, né, o poder pleno dele ocorre onde? Dentro do seu feudo. Os outros feudos, eles são mais ou menos autônomos, mas eles têm um laço de fidelidade aí, que eu já vou explicar como é que funciona. Então, vamos para a cerimônia de investidura, para a gente entender como é que funcionava esse negócio. Era um ritual muito legal. Acontecia como? Tinha lá, né, esse antigo rei, né, ou seu descendente, que ia passar o poder para esse novo nobre, né, aquele cara que pertencia ao seu séquito militar. Onde isso ocorria? Isso ocorria geralmente dentro de uma igreja. Se não era uma igreja, era uma capela, né? Geralmente uma capela de dentro do castelo, né? Mas tinha que ter um membro da igreja aí. Por quê? Um negócio chamado de direito divino dos reis. Cara, o que é isso? O senhor feudal, ele não é senhor feudal simplesmente porque ele herdou a terra. É um poder hereditário. Então Deus escolheu aquele cara para ser o filho mais velho que herdou o feudo e que foi transmitido para ele, né? Então tem uma autoridade da igreja presente ali. Então imagina lá, esse ritual de investidura estava presente geralmente quem? O suzerano, o vassalo, um sacerdote e testemunhas. Você já deve ter visto em algum lugar, né? Você já deve ter pensado, por exemplo, num casamento. O que tem no casamento? Tem os noivos, que vão montar a relação, né? O sacerdote, que oficializa isso, e os padrinhos, que são as testemunhas.
que vão confirmar que aquele evento realmente aconteceu. E mais ali uma assembleia que vai assistir tudo, vai estar presente e vai ser também, de certa forma, testemunha, né? Não a testemunha oficial, mas uma testemunha ocular que viu o evento e que confirma que realmente existiu uma aliança entre esses dois membros. Aliás, eu estou comparando aqui ao casamento, é muito legal a gente pensar que a igreja, que hoje a gente chama de igreja católica, que na época era simplesmente chamada de igreja cristã, ela nasce ali no Império Romano e vai marcar todo o pensamento medieval no Ocidente. Justamente por isso, a igreja católica, ela guarda uma série de tradições que são típicas daquela população do fim do Império Romano e da Idade Média até hoje. Eu vou usar alguns elementos aí da Igreja Católica para a gente conseguir comparar. Começa por essa imagem do casamento. Então, estão ali presentes suzerano, vassalo, sacerdote, testemunhas. O vassalo, que é quem recebe o feudo, está ajoelhado de frente do suzerano. Ao lado deles, o sacerdote botando toda a estrutura ali de confirmação religiosa daquele evento, né? Por que o sujeito está ajoelhado? Porque mesmo se ele fosse mais alto do que o seu suzerano, ele está numa posição de inferioridade e confiança. Que vamos pensar o seguinte, faz um teste, se ajoelha e tenta fugir de algum ataque. Vai ser difícil, né? O suzerano, se ele quisesse, ele podia dar uma espadada no vassalo e matar ele ali, mas o vassalo confia no suzerano, ele sabe que não vai ter nenhum mal ali diante do seu senhor, então ele está lá, de joelho, submisso ao seu senhor e confiando no seu senhor. Então ele está sob a autoridade do senhor, está sob a autoridade do suzerano, né? E está confiando que o suzerano não vai lhe fazer mal algum. Diante do suzerano, ele entregava as mãos postas dessa forma. Então, esticava as mãos postas dessa forma para o seu suzerano. O seu suzerano pegava as duas mãos deles entre a sua e misturava entre elas, né? Movimento chamado de maximani, né? A mistura das mãos. Quando o senhor feudal, quando o suzerano esfregava as suas mãos sobre as mãos postas do vassalo, o que ele estava passando para ele nesse ritual quase que mágico, né? Ele estava transmitindo o poder da mão do nobre. E qual que é o poder da mão do nobre? O que o nobre carrega na mão? A espada. Ou seja, na hora que ele pegava na mão do seu vassalo e misturava no meio das suas mãos, o que ele estava fazendo? Ele estava transmitindo ao vassalo a autoridade de impor as regras, de impor a segurança, de proteger a terra. E aí vinha mais um elemento nesse ritual, que era o beijo no lábio ou uma cuspida na boca. Você deve estar achando estranho, né? Pô, dois homens ali numa cerimônia religiosa diante de um sacerdote vão lá e vão dar um beijo no lábio. Volta que eu estava falando do casamento. Você já viu beijo em casamento, não viu? Puta beijo sem graça que é aquele negócio, né? O selinho, vai lá e acabou, só isso. Não é um beijo, vem cá minha nega, né? De quem tá apaixonado naquele momento e vem cá que agora é nós. Não, é um toque dos lábios. Gente, vamos pensar o seguinte, antes da invenção do cinema, a gente pouco se beijava. As pessoas não se beijavam. Se você for para pensar, beijar é uma puta coisa estranha. Você está pegando aquele seu instrumento que serve para comer coisas e você está encostando no instrumento que serve para comer coisas de outra pessoa. Você já deve achar nojento que alguém deu uma lambida na sua mão e você topa que alguém lamba o céu da sua boca. Estranho, né? Pois é, beijo era um sinal de transmissão de aliança. O que sai da sua boca? Palavra. Então, quando o suzerano ia lá e dava um beijo no lábio do vassalo ou cuspia dentro da boca do vassalo, o que ele estava transmitindo? Ele estava transmitindo o poder da palavra. Ele estava transmitindo para o seu vassalo o poder de estabelecer e impor a lei dentro do feudo que ele estava recebendo.
Então, nessa transmissão boca a boca, ele estava dizendo que, a partir de agora, você não só protege com a mão da espada o território, mas como você impõe a lei, de onde saiu a lei? Da minha boca, suzerano, para sua boca, vassalo. Ou seja, a sua palavra é a minha palavra dentro do seu feudo. Próximo símbolo que está lá presente, você já deve ter visto naqueles filmes de cavaleiro, quando o cara vai se tornar cavaleiro, que chega lá, o rei cata a espada, encosta no ombro, encosta no outro. Isso aí é uma frescurada feita a posteriori, tá? O negócio era muito mais bruto nessa passagem, que é uma investidura de cavaleiro, que está baseada na investidura do senhor feudal. Não era um encostar de espada no ombro. Não, era pegar a espada com o dorso, lógico, não com a lâmina, e bater no meio da testa do cara, né? É uma porrada. Quando não era espada, era isso aqui, ó, a mão, catava o cara e ó, descia uma porrada na cara dele, descia um tapão na cara dele. Volta que eu tava falando da Igreja Católica. Se você é católico e já fez um ritual chamado de crisma, né, que é quando o sujeito se torna adulto dentro dessa religião, o que acontece? Se você é católico e foi crismado, você deve ter passado por um ritual onde você estava lá com um bispo que foi, jogou água na sua cabeça, passou óleo, o caramba quatro, e no final ele pegou a mão e fez isso no seu rosto. Porque ele é uma pessoa delicada. Se ele tivesse na Idade Média, ele teria feito isso. Que era o mesmo sinal que acontecia na investidura do senhor feudal. Que raio que é isso? Lembra que eu falei que essa relação é de tornar adulto dentro da religião? Pois é, a partir dessa porrada, o cara se tornava adulto dentro do feudo. Adulto não leva a ofensa para casa. Aquele era o sinal da última ofensa. A partir desse momento, a partir dessa porrada, ninguém mais vai te ofender. Porque quem está te ofendendo com essa tapão na cara agora é o seu suzerano. O seu suzerano tem autoridade sobre você, mas ninguém vai ter. Dentro do seu feudo, manda você, ó vassalo. Esse vassalo, então, que é responsável por manter a ordem dentro do feudo que foi confiado a ele, não está completamente sozinho. Vamos lembrando que todos os feudos que foram distribuídos pelo suzerano a diversos vassalos, né, todos eles, em última instância, pertencem ao suzerano, que é esse herdeiro do antigo reino bárbaro, né? Então é óbvio, esse cara não vai querer perder a sua autoridade sobre todas essas terras. E aconteceu o quê, né? Se algum feudo tivesse sendo atacado, de quem que era a responsabilidade de proteger o feudo? Óbvio, era do senhor feudal. Mas, todavia, entretanto, contudo, né, caso esse senhor feudal percebesse que a ameaça era grande demais, que ele não conseguiria dar conta, ele sempre tinha um suzerano. Olha os laços de fidelidade aí. Então, esse vassalo mandava uma mensagem a seu suzerano que dizia: olha, estamos em guerra, estamos sendo atacados, estamos com um problema gigantesco aqui, né? Guerra é só um exemplo, você pode pensar nisso aí para pragas nos campos, fomes, né, doença, qualquer coisa, mas vamos focar na guerra que assim, já é um exemplo mais claro para a gente entender. Então ele manda lá a mensagem: ó, estamos sendo atacados e não conseguimos, né, evitar esse ataque, se continuar assim a gente vai perder essa terra, pelo amor de Deus, socorro! Nessa, o suzerano podia fazer o seguinte: pegar as suas tropas e enviar para esse feudo para auxiliar o seu vassalo dentro desse problema que estava ocorrendo, estava exposto, né? Ou então ele poderia chamar os demais vassalos dele próximos a esse vassalo e ordenar que eles, né, devido ao seu laço de fidelidade, fossem até esse outro feudo de outro vassalo do mesmo suzerano e lá o auxiliassem nessa guerra. Porque no final todos eles eram vassalos de um mesmo suzerano, todos eles estavam ligados pelos mesmos laços de fidelidade. Percebe então que apesar de existir uma aliança entre esses diversos senhores feudais, através do seu suzerano que monta essa rede de vassalos, dentro de cada feudo, a autoridade é o senhor feudal. Muitas das pessoas que viviam dentro do feudo não conheciam o suzerano do seu senhor,
mas o seu senhor eles sabiam quem era. Então, naquele pequeno território, naquele pequeno feudo, a autoridade é o senhor feudal. Pouco importa quem que é o suzerano do senhor feudal. Pouco importa se o senhor feudal, daquele servo, daquele camponês, é o suzerano ou é um vassalo. Pouco importa. Tá? O feudo é um núcleo de sobrevivência, onde você vai encontrar lá um nobre com cavaleiros que protegem aquele território, camponeses que servem esse senhor, clérigos que vão manter a ordem de tudo isso aí, lembra do vídeo que eu passei semana passada, né? Montando uma estrutura de sobrevivência solitária. Aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu? Vai lá embaixo, dá um descurtir. Indica para os seus amigos, indica para os seus inimigos. Essa foi a Projeto do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.